Atenção, emissoras e retransmissoras do Grupo Livre de Comunicação. Em 5 segundos, forma-se a rede para a exibição do Broncas da Cidade. Prepare-se. Dentro de instantes, Broncas da Cidade. Oferecimento Scorpionet, o seu provedor de internet. Trator Peças, peças e serviços. Há 23 anos vendendo qualidade. Fio a Fio Calçados. Venha nos visitar. Academia Impacto Suplementos. Suplementos nacionais importados. Essa é a Academia do Campeão. LP Distribuidora. Parceria e negócio juntos. Tertúlia Gourmet, o melhor self-service da região. Mercantil das Baterias, 3324-1461. Alicerce, não faça cursinho, faça Alicerce. Léo Lar, as lojas que agradam mais. Broncas da Cidade, com Sérgio França. Está entrando no ar. Sérgio França, o comunicador da maioria. Olá, meus amigos de todo o Brasil. Para você, nesse momento, nós estamos no Pará, canal 47 de sua rede TV. Anote os detalhes para você em Marabá, canal 38 de sua rede TV. Muitíssimo obrigado, já cedo aguardando Broncas da Cidade. Anote os detalhes do Broncas da Cidade. Por enquanto, o WhatsApp está cancelado em todo o Brasil, pelo menos nas próximas 48 horas. Anote aí, são 72 horas, mas a partir de hoje 48 horas. Mas anote os detalhes da comunicação. O Zap da Bronca, 0 operador 819967 7828. Esse é o Zap para você já gritar forte comigo, Brasil. Grite Belém, grite Marabá. Eu quero é bronca! Anote o nosso Facebook, Broncas da Cidade, o e-mail da Bronca, broncasdacidade@gmail.com, o nosso canal no YouTube. Eu me chamo Sérgio França, sou o apresentador do polêmico, do número 1, Broncas da Cidade, que está começando agora. Broncas da Cidade. Em Belém, bandido troca tiros com uma polícia militar e vai parar no Satanex. Essa vale a pena contar novamente. Coloca no ar. Um assalto com refém. Um assalto com vítimas na Avenida Augusto Montenegro, em Belém, deixou um dos assaltantes morto no local após uma acirrada troca de tiros com uma polícia. Segundo informações da polícia, 4 vagabundos fugiram após assaltar uma van na avenida. Na fuga, uma pessoa ainda não identificada atirou contra o trio. Um dos assaltantes, Juraci Lopes de Oliveira, que tentava fugir em uma moto, foi baleado e morreu. 2 bandidos conseguiram fugir. Um deles, identificado como Patrick da Silva Góes, armado, invadiu o prédio em uma autoescola e fez 5 pessoas de reféns. Com o fim das negociações, Patrick foi preso e autuado em flagrante. Além de Patrick, as vítimas também prestam depoimento na seccional de Marabá. Aí está o bandido na pedra fria. O bandido que atirou na polícia. Na troca de tiros, o bandido se ferrou e foi parar no Satanex. Ei, desgraçado, sou eu, Satanás, te chamando, viu? Não, você já tem uma vaguinha aqui, vai ficar no inferno. Não pode ir para outro lugar, não. Seu lugar é aqui, vagabundo, no inferno. A vela apagou. Em Natal, quadrilha amanhece vendo o sol nascer quadrado. Deixa eu contar essa história. O 3º Batalhão da Polícia Militar prendeu 3 mequetrefes suspeitos de vários assaltos no litoral sul potiguar, inclusive em um hotel na praia de Camurupim. De acordo com informações, uma viatura da polícia se deparou com o trio em um Gol vermelho. Houve uma perseguição, foi iniciada até o alcance e consequente prisão. Com os suspeitos, foi apreendida uma pistola 9mm com carregador e 4 munições. O primeiro mequetrefe
foi identificado como Keirielson do Nascimento Costa, morador do Jardim Lola, em São Gonçalo do Amarante, que já cumpre pena no artigo 157. Rafael de Souza Costa, de 32 anos, estava no regime semiaberto no artigo 157 e cumpriu pena no pavilhão 5 de Alcaçuz. Madison Maximiliano Batista dos Santos, de 22 anos, estava no regime semiaberto, artigo 157, morador do bairro Primavera. São as leis do Brasil. Acorda, Brasil, e mude as leis. Façam com que esses canalhas apodreçam na cadeia. Mais uma vez aí, em sua tela, na sua casa, os vagabundos que vêm aterrorizando em qualquer parte do Brasil. E cidadãos e cidadãs de bem, até quando esses mequetrefes, até quando os presídios vão deixar de ser hotel? Ou simplesmente pensão para esses bandidos? Até quando vai acabar esse círculo de enxuga-gelo? A polícia detém, o juiz, o delegado confirma o auto de prisão, o juiz condena. As leis do Brasil, basta um advogado faz um pedido de soltura e o juiz tem que soltar. E eternamente será esse trabalho de enxuga-gelo entre a polícia e o bandido. Na Paraíba, mulher mata a própria mãe de 72 anos a pedradas. É fim de mundo, meu Deus. Deixa eu contar essa história. Uma idosa de 72 anos foi assassinada a pedradas pela própria filha no município de Dona Inês, no agreste paraibano, a 175 quilômetros de João Pessoa. A vítima teve o crânio esmagado. De acordo com uma polícia militar, mãe e filha estavam dentro de casa quando iniciaram uma discussão. Durante a briga, a filha teria ido para fora de casa quando pegou uma pedra e jogou na cabeça da mãe. Elas discutiam e a filha saiu de casa, pegou a pedra e atirou contra a mãe. A pedrada acertou a cabeça da pobre senhora, que teve afundamento craniano e morreu ali mesmo. A polícia foi acionada, conseguiu localizar a suspeita e efetuar a prisão. Ainda segundo a polícia militar, a filha não revelou o motivo da discussão, nem outra possível motivação para o crime. Na verdade, é uma Satanás. Na verdade, bota a cara dessa vagabunda. Essa é a vagabunda que matou a mãe a pedradas, amaldiçoada, condenada, filha do capeta. É a sociedade sendo, com certeza, vítima da falta de Deus no coração dos homens. E essa coisa chamada drogas, que vem acabando com a população no Brasil e no mundo. E essas leis, os traficantes, os verdadeiros traficantes, andam nos seus helicópteros, moram nas suas coberturas, vivem nas suas fazendas, enquanto o povo vira vítima. Ora, matando seus entes queridos dentro de suas residências, ou matando os filhos que pelo Brasil circulam. Acorda, parlamentar do Brasil! Em Brumado, na Bahia, mulher é presa após mandar. Ela tentou entrar no presídio com salgadinhos, o salgadinho da loucura. Bota a imagem no ar. A esposa de um detento foi presa após mandar entregar salgadinhos recheados de maconha na delegacia de Brumado, na Bahia, onde o seu marido está custodiado. Segundo informações da Polícia Civil, o mototaxista entregou umas compras na delegacia a mando de uma mulher de um dos detentos. Os investigadores desconfiaram do peso de um dos pacotes de salgadinhos e, após abri-lo, foi constatado que o alimento estava recheado de maconha. A erva do capeta! Bota Bob Marley! Aí quebrou na cara, vagabunda!
O salgadinho do inferno. Aí deixa Bob Marley. O salgadinho do inferno, aí está o salgadinho do inferno. A polícia conseguiu. Diante da situação, uma equipe de investigadores foi até a residência da suspeita. A mulher, que está grávida de 4 meses, foi detida em flagrante por tráfico de drogas. Aplaudam as polícias do Brasil! Lugar de vagabunda e de vagabundo. Fala, Jota! É bandido e tem que estar na cadeia. Em Santarém, repórter do SBT reage à agressão e soca vagabundo na delegacia. Coloque essa imagem. O repórter de televisão Clemildo Amaral, da TV Ponta Negra, afiliada ao SBT, reagiu com um soco após o vagabundo Michael Rafael Alves Trindade, também conhecido como Brinquedo, ter sido detido por ter roubado uma bolsa em Santarém. O caso aconteceu na tarde desta sexta-feira passada, dia 29. Na delegacia, Brinquedo, esse brinquedo safado que o senhor e a senhora está vendo em casa, estava algemado quando o repórter aproximou-se e recebeu cuspe no rosto. Ô Zé Filho, bota pra cá, Zé. Coloca na parte do cuspe. Bota na parte, joga no ar, Zé. Vagabundo. Surpreso pela atitude de Brinquedo, o repórter revidou quase que instantaneamente com um soco que acabou abrindo o supercílio esquerdo do detido. Devido à agressão, uma vez que Michael estava sob a tutela do Estado, o repórter assinou um termo circunstanciado de ocorrência antes de ser liberado. Michael recebeu os primeiros cuidados para estancar o sangue no próprio local e passou por exames de corpo de delito e lesão corporal. Eu só quero dizer, eu não sou a favor da violência. Eu não sou a favor da violência, nem prego a violência. Mas parece que no Brasil, os exemplos que vêm dados desse tal de Jean Willis, cuspindo na cara de um parlamentar em pleno Congresso, esse tal de Zé de Abreu, outro picareta safado, vagabundo, cuspindo na cara de um cidadão, quer me processar, me processa, rapaz! Agora o que não pode é um repórter estar no seu trabalho e vir um vagabundo desse cuspir. Experimenta tu cuspir em mim que eu vou preso, que eu tiro os seus dentes do lugar, cabra safado! Agora mostra essa outra imagem do repórter da RBA de Santarém. O fato aconteceu na manhã de quarta-feira, dia 27, quando cobriu uma situação de um corpo que foi encontrado em um estaleiro no bairro de Mapiri. A equipe da RBA TV Band de Santarém, a equipe composta pelo repórter William Soares, o Coruja, com o cinegrafista, o repórter cinematográfico Arielton Feitosa, foram praticamente agredidos pelo dono de uma embarcação na hora em que realizavam os trabalhos jornalísticos no intuito de informar a população sobre o fato ocorrido naquele local. Segundo informações, o suposto dono da embarcação, identificado por Alessandro, tomou das mãos do cinegrafista sua câmera de filmagem, o seu legítimo instrumento de trabalho, jogou no chão, quebrando a mesma, e em seguida jogou dentro do rio Tapajós. Olha essa imagem aí do rio Tapajós. Até que ponto, meus amigos, nós que fazemos a imprensa no Brasil seremos vítimas desses canalhas? Até que ponto? Porque por muito tempo eu fui repórter de delegacia e tive muitos problemas. Porque tá para nascer um homem que vai cuspir na minha cara ou bater na minha cara. Não prego a violência para ninguém, mas toda ação tem uma reação. Bota lá essa imagem que o repórter foi agredido. Aí você me pergunta, cuspir em alguém é crime? O simples ato de cuspir em alguém não se constitui um crime, mas cuspir em alguém de forma assintosa é injúria, um dos crimes contra a honra previsto no artigo 140 do Código Penal. A doutrina tem mostrado que trata-se de injúria real, porque praticada por meio de violência ou vias de fato com finalidade de humilhar ou zombar. Os repórteres estão sempre no seu trabalho do dia a dia, e esse vagabundo aí folgado cuspiu no repórter e o repórter apenas se defendeu. Eu quero dizer ao repórter do SBT de Santarém, eu quero dizer ao repórter da RBA de Santarém, a equipe de televisão, aos grupos que contem com broncas da cidade. Nós somos concorrentes, mas não somos inimigos. E qualquer repórter do estado do Pará que se sentiu ofendido, conte com broncas da cidade. Nós estamos para Belém, nós estamos para Marabá, estamos em mais de 30 municípios e mais de 6 estados do país.
É guerra que vocês querem, seus vagabundos. Vocês terão guerra. Sem contar que a Jennifer, também do SBT, do Grupo Correios, foi agredida com uma bomba. Entre outros casos que acontecem. E nós não vamos deixar barato. Doa quem doer. Doa quem doer. Saciar a liberdade de imprensa no estado do Pará ou em qualquer parte do Brasil, vocês ficaram loucos? Vem cá. Chama o Jefferson aí. Chama o Jefferson. Pode vir sem microfone, Jefferson. Vem pra cá. Vem aqui. Bom dia, meu amigo. Bom dia, meu querido. Tudo bem? Fala pra gente aí o que você tem visto no meio da rua. A situação do jornalista para executar suas funções no estado do Pará está cada dia mais difícil. As pessoas não estão respeitando o trabalho que a gente faz, que é de levar a informação com transparência, com imparcialidade. As pessoas não entendem que a gente não toma partido em situação nenhuma, simplesmente informa que é um direito da população saber das informações que acontecem, sejam elas boas ou sejam elas ruins. Eu quero chamar a atenção da Federação dos Jornalistas do Brasil, do Sindicato dos Radialistas do Brasil. Eu estou pedindo, inclusive, a Polícia Federal do meu Brasil, eu confio muito nessa Polícia Federal, as polícias militar, as polícias civil, o apoio da Guarda, Ministério Público do meu Brasil, do estado do Pará. Está na hora de vocês se juntarem e ajudarem a imprensa no estado do Pará. Não pode mais, né, Jefferson, os jornalistas, radialistas, serem vítimas desses canais. Nós somos o quarto poder, a gente exerce uma função extremamente perigosa, até mais do que outras funções, porque a gente lidar com vidas, com situações, com criminosos, e mesmo assim não deixamos de executar o nosso trabalho. É difícil. Vai lá, meu irmão, obrigado. Vou rapidamente ao intervalo e volto. Esse é o Broncas da Cidade. Broncas da Cidade! Broncas da Cidade! A verdade dita com qualidade. Roda! Estamos apresentando Broncas da Cidade com Sérgio França. Deixa eu mostrar aqui ontem. Bota a imagem daquele... Bota o vídeo. O vídeo não adianta tanto, porque graças a Deus a preocupação nossa de proteger a criança foi muito grande. Mas a imagem desse vagabundo que você está vendo aí, esse vagabundo aliciou uma criança em plena luz do dia. Nós denunciamos ontem e hoje, olha as imagens desse cafajeste preso. Infelizmente, ele já foi solto. Esse animal mora nas proximidades da casa da criança. O vagabundo foi preso, mas o delegado falou que é um crime condicionado à representação da vítima. E por não terem levado a criança para a delegacia, tiveram que soltar o vagabundo, porque só as imagens não adiantariam. É porque eu não posso aqui colocar e nem quero colocar as imagens. Bota as imagens já com o efeito, meu amigo Zé Filho. Olha lá, as imagens são fortes, meus amigos e amigas de qualquer parte do Brasil. São imagens onde ele está colocando a mão nas partes íntimas da criança em troca de um prato de comida. E tem uma vagabunda que está do lado desse vagabundo, que provavelmente seja a mãe dessa criança aí. E aí a polícia tem um trabalho de prender esse vagabundo. Parabéns à Polícia Militar do Estado de São Paulo. Bota a imagem, por favor, no ar, Zé. Aí está o vagabundo preso. E simplesmente, como a imagem não adianta, meu Deus do céu. Imagens fortes como essas aí. Imagens fortes como essas aí. E o bandido simplesmente aliciou uma criança. E não pode as imagens. É o que eu digo, meus amigos. Que as leis do Brasil estão ultrapassadas. É o que eu digo, meus amigos e amigas. Senhores parlamentares, mudem a lei, pelo amor de Deus. Imagens claríssimas. Onde esse salafrário, cafajeste, ele simplesmente alicia a criança, ele pratica atos de pedofilia com a criança que não tem ali 6 anos de idade em troca de um prato de comida. E por não ter uma prisão, a criança não está próxima, o delegado teve que soltar essa pasta de estrume que o senhor agora nesse momento, bota a cara desse vagabundo lá, Zé Filho. Esse vagabundo aí, esse crápula, canalha, verme, salafrário, filho do demônio, simplesmente teve que ser solto por falta de provas. Provas. As provas estão nas imagens, meus amigos, pelo amor de Deus. Senhores parlamentares,
senhores parlamentares de Brasília, os senhores precisam ouvir a sociedade, os senhores andam com seguranças, carro blindado, até um shopping próprio estão construindo dentro do Congresso Federal. Mas como fica o cidadão comum do dia a dia, as crianças que vivem à mercê desses bandidos, desses canalhas, desses crápulas? São imagens fortes. A polícia tem feito, eu disse no começo do programa, que a polícia tem feito um trabalho de enxuga-gelo. A polícia prende os vermes, leva para a delegacia. Num caso como esse, o delegado não pôde ir muito além. Eu não sei, viu, doutor? Eu sendo o senhor, eu não sei se o senhor fez isso, infelizmente eu estou longe. Eu não sei se o senhor realmente pegou uma viatura com seus homens e foram procurar a mãe dessa criança. O que não podia, meu Deus do céu, era esse vagabundo estar na rua novamente e promover outras vítimas. Sabe, é como dizem que os canalhas envelhecem. É como diz, olha a cabeça branca desse salafrário. Poderia ser um vô, poderia ser um homem de bem, mas é um salafrário, bandido ordinário, vagabundo da pior espécie, verme, micróbio. Outro exemplo disso é que em Belém, as vovozonas do crime semana passada foram presas roubando. Bota a imagem dessas vagabundas, ô Zé Filho, bota a imagem das vagabundas. São acusadas de cometer furtos dentro de ônibus. Lá no elevado do Daniel Berg, a primeira vagabunda chama-se Maria Amélia dos Santos Farias, de 62 anos. É acusada com o maior número de passagens pela polícia. Olha aí, meu Deus do céu, vagabunda! Essa vagabunda tem várias passagens pela polícia. Deixa a imagem das vagabundas. Volta lá, Zé Filho, com essas vagabundas. Já respondeu a 5 processos por furto qualificado. Carmen Lúcia da Conceição Ribeiro, 59 anos, já foi presa várias vezes, 3 vezes também por furto qualificado. Joana Dark Pinto Ferreira, 59 anos, Maria Lourdes Pinto, 58 anos, e Dina Rodrigues Duarte, 53 anos. Todas são moradoras do bairro Tapanã. Aí, o modo operante das vagabundas: simulavam um ataque cardíaco, enquanto as pessoas de bem, essas são as vovós da vagabundagem. Mostra a cara das vagabundas, ô Zé Filho. Aí está a cara das vagabundas. As canalhas envelhecem também. O que é que essas vagabundas, todas condenadas com 5 furto qualificado, estão na rua, enquanto o senhor, a senhora se esforçam para ter às vezes um mequetrefe de um celular qualquer, só para manter contato na sua residência. Essas vagabundas simulam um ataque cardíaco. Você vai ajudar, a outra vem por trás, bota a mão e sai uma passando para outra até sumir com o seu celular. Olha a cara do crime. O crime está envelhecendo no Brasil por falta de cadeia, por falta de leis que deixam esses vagabundos apodrecerem na cadeia. Quem é que defende esses vagabundos? Eu sinceramente eu quero saber onde o Brasil vai parar. Ah, mas as cadeias estão lotadas. A cadeia lota mais, lota mais, lota mais. Daqui a pouco, as 5 vão estar nas ruas novamente, pondo em risco seus filhos, os nossos filhos. Essa é uma cidade que precisa, é um país que precisa rever suas leis. Eu vou rapidamente ao intervalo e volto. Essa é a realidade do Brasil. É a realidade do Brasil. Fazer o quê? Broncas da cidade. A verdade dita com qualidade. Roda. Estamos apresentando Broncas da Cidade com Sérgio França. Voltamos a apresentar Broncas da Cidade com Sérgio França, o autêntico homem da bronca. Já podemos entrar? Estamos de volta com Broncas da Cidade, sempre agradecendo o carinho de sua audiência. A verdade nua e crua. Claro, a verdade tem que ser nua e crua. Nem que para isso eu tenho que perder minha voz, nem que para isso eu tenho que estourar os meus microfones, mas eu não posso deixar e me calar diante de tanta impunidade que acontece nesse Brasil.
Eu não posso ficar calado diante de tantos, sabe, direitos que são tirados, usurpados do cidadão, quando o cidadão não tem direito nem sequer à sua defesa. E eu sei que muita gente se incomoda com o que eu digo, com o que eu falo. As pessoas que se incomodam normalmente têm um colarinho branco, são inimigos visíveis, invisíveis. Mas, deixa eu dizer uma coisa para os invisíveis. Eu tenho o poder de enxergar os invisíveis. Deixa eu aqui, antes de tudo, chamar a atenção do Brasil para uma história. Eu, a cada dia que passo, vejo que o homem, ele simplesmente, já bota as imagens aí, deixa as imagens no ar, que nós vamos chamar exatamente essa matéria aí. Pode voltar para cá a imagem? Pode voltar para cá a imagem? Em Marabá, um homem mata a mulher e o cachorro do exército descobre o corpo da mulher enterrado numa casa. Uma história extremamente macabra, uma história onde simplesmente eu chamo a atenção do Brasil, inclusive para os números alarmantes da violência contra a mulher no Brasil. Infelizmente, essa não teve sorte e só o cachorro do exército conseguiu encontrar o corpo dessa mulher. Quem fez a matéria pra gente foi o Jefferson Assunção, o brilhante repórter Jefferson Assunção. Conta os detalhes dessa matéria. Coloca no ar. Um crime bárbaro chocou os moradores do Complexo São Félix no início do último final de semana. Tudo começou quando duas filhas relataram o desaparecimento de sua mãe, uma senhora de 75 anos de idade, conhecida como Maria Pastora Gonçalves. A partir de então, o setor de investigação da Polícia Civil começou os trabalhos, suspeitando que o corpo dela estaria enterrado na residência. Suspeita essa que levou a Polícia Civil, bombeiros e a ajuda primordial desse cão do Exército Brasileiro de nome Snyder, de 1 ano e 3 meses. Eles levaram 1 dia e meio até encontrar o corpo da vítima no quintal. Infelizmente, após termos recebido a notícia de que a cidadã Maria Pastora se encontrava desaparecida, mas na verdade, ao acreditarmos na tese de que a mesma, na verdade, teria sido morta, em se tratando de um verdadeiro crime de homicídio e não de um mero desaparecimento, a Polícia Civil compareceu de imediato ao local dos fatos, onde após promovermos a apuração a nós incumbida constitucional e legalmente, pudemos constatar uma grande diferença e contradição entre as declarações prestadas pelo seu marido, bem como em relação àquelas conferidas pelas testemunhas, o que nos levou e nos motivou a aprofundarmos ainda mais as investigações de forma a estarmos solicitando apoio do Corpo de Bombeiros, do Exército Brasileiro, que realizou um trabalho brilhante, sem o qual nós não teríamos o apoio do seu cão farejador. E ainda ontem, entre as 15 horas até as 21h30, nós realizamos diversas escavações, as quais foram interrompidas tão somente em função do cão farejador estar plenamente cansado e nossa equipe também, mas ainda na manhã de hoje, após retomarmos as buscas, fora por nós descoberto e desvendado que, ao invés de um desaparecimento, na verdade estávamos e estamos diante de um crime de homicídio, o qual desde já temos como autor o companheiro da mesma, que aqui será mostrada a fotografia e os dados pessoais. O mesmo se encontrava inclusive já intimado para prestar depoimento na delegacia de polícia pela manhã de hoje, mas após ter obtido ciência formal de que ainda nesta manhã nós iríamos retornar ao local dos fatos, já pela madrugada de hoje, por volta das 4 horas, o mesmo conseguiu fugir da atuação policial, após ter constatado que, de fato, após realizarmos novas buscas, iríamos encontrar o corpo de delito, ou seja, o corpo da senhora Maria Pastora. Mas, por outro lado, a Polícia Civil demonstra mais uma vez o seu compromisso com a sociedade paraense em relação aos trabalhos por nós realizados como forma de respeito aos impostos que vêm sendo pagos por todos os cidadãos que confiam em nosso trabalho. O Corpo de Bombeiros enaltece o serviço do cão farejador, que foi primordial na ação. Porque sem a ajuda do cão farejador, que é uma parceria do Subtenente Félix, do Corpo de Bombeiro, juntamente com o Cabo Paulo do Exército Brasileiro, foi de grande importância para o êxito de localizar o local da ocorrência, que ontem a gente fomos acionados pelo delegado de plantão, o delegado Washington, e o mesmo nos recebeu no local. A gente fez uma verificação no local, a gente observou vários pontos, fizemos várias perfurações dentro do terreno, dentro do banheiro da residência, e sem êxito.
Ontem nós estávamos também com outro cão farejador, só que o que veio hoje é o outro, que é do Cabo Paulo do Exército, foi que teve êxito na missão, que por 2 vezes ele confirmou o local exato para a gente pudesse fazer a perfuração, e na averiguação, no momento, a gente identificou que havia um poço naquele local, foi quando a gente veio encontrar a vítima já no estado de putrefação. Justamente uma situação trágica, a gente lamenta pela família, né, pelos amigos do local, entendeu? Mas a nossa missão, nosso serviço é esse, é prestar ajuda à população de qualquer forma, independente dos momentos alegres, dos momentos tristes, mas nós estamos aí, colaborando com a sociedade marabaense. Esse odor, ele é emitido do corpo mesmo? Com certeza, é um cheiro característico, cadavérico. Foi esse cheiro que foi feito um trabalho com o cão farejador, o qual veio a nos ajudar muito. A ele nós temos o sucesso da missão. Agora, você sabe que quando a gente olha uma situação dessa, eu sempre digo aos amigos que o criminoso ele não tem medo de cometer crimes. Sempre vai cometer crimes aqui, ali, acolá. Sempre vai estar planejando a morte de alguém. Quando a polícia prendeu esse mequetrefe aí, ele estava com a moto roubada. O Miguel Casseb esteve na delegacia e entrevistou o delegado, que conta em detalhes como aconteceu a prisão desse vagabundo. Bota no ar. Maria Pastora, após o sumiço dela em São Félix, veio parar a notícia no gabinete do delegado Washington Santos, que imediatamente esteve no local, averiguando tudo, investigando e prendeu o matador de Maria Pastora, José Farias. Como foi a atuação brilhante da Polícia Civil sob seu comando. Ocorre que, mesmo aquele cidadão tendo percebido que nós nos encontrávamos ali realizando as buscas, o mesmo simplesmente optou por calar-se de forma a manter a ocultação do cadáver, sendo que na sexta-feira de manhã, após darmos continuidade às nossas buscas, fora de imediato encontrado o cadáver graças à equipe dos bombeiros, ao cabo Paulo Rossi, o que, todavia, gerou um novo trabalho à nossa equipe policial, haja vista que o cidadão José Farias havia já foragido, havia fugido do local e se ingressado na mata, na zona rural, numa distância já de 39 quilômetros do município de Marabá. Porém, com o apoio da nossa equipe de investigação e de população, que aqui muito contribuiu em Marabá, nós conseguimos obter pistas, contatos e informações relacionadas ao local onde o mesmo supostamente estaria, ocasião em que, de imediato, nos deslocamos àquele local e conseguimos efetuar a sua prisão. Para nossa surpresa, o mesmo, além de ter sido preso em situação flagrancial de crime de ocultação de cadáver, face ao crime de feminicídio por ele consumado, também foi encontrada uma motocicleta por ele adquirida e portada, onde a mesma se encontrava com alteração de características, cuja pena prevista no artigo 311 do Código Penal para esse crime apenas, inclusive, é de 3 a 6 anos de prisão. Logo, somada essa pena, a pena a ser aplicada em decorrência do crime de ocultação de cadáver e ao crime de feminicídio, o mesmo com certeza ficará para o resto da sua vida na cadeia, até mesmo pelo estado de idade avançada em que já se encontra. O delegado comenta aí que ele vai morrer na cadeia. É à vontade, né, doutor? Que eu sei que o seu trabalho foi belíssimo, o seu trabalho foi brilhante, o seu trabalho, os seus homens, muita gente também informando através do Disque Denúncia. Mas, doutor, eu estou a favor da lei sempre. Eu só acho difícil, viu, doutor? Acho difícil. Aí tem homicídio, ocultação de cadáver, moto roubada, entre outros e outros. Mas no Brasil, doutor, eu já estou começando a perder eu não digo que é perder as esperanças, porque eu acredito nos homens da Polícia Civil, eu acredito na Polícia Militar, eu acredito na Justiça, no Ministério Público. Eu acredito que os homens em Brasília ainda despertarão e mudarão essas leis que simplesmente favorecem esses bandidos, esses crápulas, assassinos, vagabundos. Eu acredito, meus amigos e minhas amigas, que temos que mudar essas leis, porque patifes como aquele ali sempre estão no dia a dia assassinando,
assassinando as pessoas de bem, assassinando as crianças. E a gente todo dia bate aqui na mesma tecla: acorda, meu Brasil, acorda, meu Brasil! Porque não pode é simplesmente esses vagabundos estarem pelas ruas matando as pessoas. Deixa eu aqui, vamos descontrair um pouco. Pra minha amiga, tá chegando já o Dia das Mães. Ô amigo, você que tem a mamãe aí, o filhote e tal, etc e tal. Ó, Dia das Mães tá chegando e a Fio a Fio tem aí um bonito desfile de sandálias rasteiras pra você presentear a sua mãe. Bota no ar. Pronto, tá aí os desfiles das belíssimas sandálias Fio a Fio. Quero agradecer ao Rodrigo, mandar um abraço à Valéria e a gente se encontra então amanhã a partir das 7h30 da manhã. Lembrando que ao meio-dia estaremos de volta com Broncas da Cidade pela Rede TV aqui no canal 47, 13h30, canal 20, já na sua tela. Estaremos de volta ao restante do Brasil a partir das 7h30. Muito obrigado ao Brasil, muito obrigado ao Belém, muito obrigado ao Marabá. Estaremos de volta então amanhã. Aos meus inimigos, aplaudam para que assistam de pé a minha vitória. Tchau, pessoal. Broncas da Cidade, com Sérgio França.